A sociedade brasileira, ou seja, o povo, elege como representantes parlamentares que entende qualificados para instituir e manter um Estado democrático de direito, consoante princípios declinados na Constituição da República Federativa do Brasil. A destinação deste poder outorgado tem como objetivo assegurar os direitos e os valores fundamentais na edificação de um país justo, assegurando aos seus cidadãos princípios formadores de uma união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesta ordem, visualiza-se a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e sua marginalização, visando a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Rege-se, nas suas relações internacionais, pela independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Estes mandamentos, extraídos da Carta Magna Brasileira, representam a força de uma nação. Hoje, o programa Direito e Justiça em Foco recebe o advogado e empresário Dr. José Maria Emael, que vai falar sobre os acontecimentos atuais da política brasileira. É formado em Direito e História Natural pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui especialização em Direito Tributário. Atua há 46 anos nas áreas de marketing, comunicação e informática. Foi o fundador do Partido Social Democrata Cristão. Em 1986, elegeu-se deputado federal constituinte pelo Partido Democrata Cristão e reelegeu-se pelo mesmo partido em 1990. É uma grande honra. Doutor Emael, posso chamar de você? Mas com certeza. Você é tão liberal, com não certeza, é? Com certeza. Isso faz parte da democracia também, né? Com certeza. E também com respeito, não é? E o respeito faz bem e não faz mal a ninguém. Não, é óbvio que não. Mas, veja, é uma grande honra para nós você estar aqui conversando conosco e com a sociedade brasileira e com nossos ouvintes também e telespectadores. Eu quero registrar, desembargador, a minha alegria, a minha honra de estar participando aqui no programa Direito e Justiça em Foco, na TV Gospel, e na sua presença, um dos mais destacados desembargadores na história do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção. Bem, eu já vou fazer uma pergunta ao senhor, tá bom? Ali, para você, né, Emael? Com certeza. O senhor está no céu. Tá bom. Você já se candidatou ao cargo de presidente da República 4 vezes. Podemos dizer que você representa um político profissional? Não. Acredita que tem chances de se eleger? Vamos por partes. A primeira pergunta. Eu sou um político profissional? Não, não sou. Por que eu fui 4 vezes candidato a presidente da República? Para restaurar, para reorganizar, para fortalecer a democracia cristã no Brasil. Certo. Destruída 2 vezes como partido político no país. A democracia cristã foi fundada no Brasil em 1945, em 9 de julho de 1945, por um colega nosso,
o advogado Cesarino Júnior. Oh, excelente. Que em 1945 ele estava na Europa com um grupo de brasileiros, entre eles um pensador, Tristão de Ataíde. E a democracia cristã tinha sido fundada como partido político na Itália em 42 por Alcide De Gasperi. E no mesmo ano de 45 na Alemanha por Konrad Adenauer, com a ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E motivados por essa ideia, então no dia 9 de julho, no centro de São Paulo, fundaram aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão. Aí, bem, em 46 já estávamos na Constituinte com 2 representantes, Manuel Vitor de São Paulo, Monsenhor Arruda da Câmara de Pernambuco. Em 48 assumiu o mandato o primeiro vereador pelo PDC, que depois o Brasil conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros. Certo. 50 André Franco Montoro se elege vereador. E assim fomos caminhando. Marquesan em 48 entra, em 58 se filia a democracia cristã lá em Santa Maria. Mas em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil. Foi o ato institucional número 2, de 27 de outubro de 65, que extinguiu os 13 partidos que existiam no Brasil. O PDC era um deles. O presidente nacional do PDC já era o então deputado federal Franco Montoro. Depois disso, ficamos 20 anos fora do cenário político brasileiro. Até 1985, quando um advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refundam a democracia cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem que aqui em São Paulo estavam antigos militantes da democracia cristã. Eu ingressei no PDC e lá em Porto Alegre, eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul, em 1992. Me filiei na Juventude Democrata Cristã. Depois vim para São Paulo. Em 85, já era advogado em São Paulo, atuando na área tributária, empresário. E aí descobrem que aqui em São Paulo estavam antigos militantes. Aí me convocam para ser o presidente do partido no Estado e ser o seu candidato a prefeito da capital. Senador, 85 foi um momento mágico. Primeira eleição direta das capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados, não havia uma maneira melhor de mostrarmos que havíamos voltado do que disputar a prefeitura. Sim. E aí fui candidato. Concorrendo com Jânio, Fernando Henrique, Suplicy, né? E no ano seguinte, já me elejo deputado federal como um dos deputados federais mais votados do estado de São Paulo. Eu fui votado em praticamente todos os municípios, alcancei mais de 72 mil votos, trazendo para hoje algo em torno de 300 mil votos. Fui deputado federal constituinte, em 90 fui reeleito pelo povo de São Paulo. E no curso do meu segundo mandato, em 1993, eu estava nos Estados Unidos, quando a minha secretária do gabinete me liga, presidente, deputado, volte logo para o Brasil, porque querem destruir a democracia cristã. Como? Querem fazer uma fusão com o PDS. Aí voltei imediatamente e liderei a resistência. Liderei a resistência até o final. Na convenção que homologou a fusão, fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final. Me sentei, então, na última fileira do plenário da Câmara dos Deputados e fiquei lá, junto com a democracia cristã, na sua agonia. Às 3 horas da tarde foi tão grande a emoção que eu deixei a mão escrever o que a alma me ditava. E num pedaço de papel eu escrevi. São 3 horas da tarde e eu velo solitário, a também solitária agonia da democracia cristã. No passado, foi o regime militar que lhe negou a existência. Agora são os seus próprios dirigentes que lhe negam a vida. Mas na manhã que será próxima, ela renascerá. E quando renascer, será eterna. Será eterna. 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã. E aí começamos do nada. E o recomeço foi extremamente difícil. As pessoas tinham um receio de colocar o sonho no projeto e acontecer de novo. Mas aos poucos nós fomos mostrando que agora não, a nossa casa estava edificada sobre a rocha, que ninguém mais nos destruiria. E nesta missão eu fui 4 vezes candidato à presidência da República, até voltarmos ao Congresso Nacional, que aconteceu nessas eleições. Hoje nós temos 2 deputados federais
Rio de Janeiro e Maranhão, e temos 5 primeiros suplentes de deputados federais. Muito bem. Meritória a sua luta, não é? Meritória a sua luta, porque o Partido Democrata Cristão é um partido em evidência, um partido forte e que, na minha visão, demonstra a realidade da democracia. Essa é a minha visão. Bem, mas vamos adiante. Acredita que tem chances de se eleger? Com a situação que nós temos hoje de desigualdade em termos de distribuição de recursos de fundo partidário, mas principalmente em termos de tempo e televisão, essa chance ela é menor. Mas agora, com deputados federais, se nós tivéssemos deputados federais e eu pudesse ter participado dos debates, eu acredito que o resultado seria completamente diferente. Durante a campanha, sua declaração de patrimônio, Imael, isto eu falo com muita alegria ao povo brasileiro que está nos assistindo, ao nosso telespectador. A sua declaração de patrimônio foi maior do que as dos demais candidatos à presidência. E como disse, pela nossa pesquisa, observamos que nada foi adquirido através da política. Confirma isso? Com certeza. Deixa eu contar também para o povo essa história. Por favor. Eu sou filho de uma família, de um servidor público do Rio Grande do Sul, já falecido, sou o mais velho de 7 filhos. Estudei em escola pública, no grupo escolar, no primário, hoje os primeiros anos do fundamental. Aí eu só tinha uma escola pública em Porto Alegre, era difícil de entrar nela, fiz o concurso, fiz o exame de admissão, não passei, e aí tinha que ir para uma escola privada. Mas a minha família não tinha a menor condição, nenhuma, de me pagar uma escola privada, nenhuma. Mas o meu pai, um homem diligente, né, que me deu as noções de caráter e de honra, foi à prefeitura de Porto Alegre e conseguiu falar com o prefeito. E me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, fiz ginásio e colégio no Colégio Rosário, Colégio Marista, um dos melhores colégios do Rio Grande do Sul. Com esta mesma bolsa de estudos fiz 2 faculdades, Faculdade de História Natural, porque eu queria saber como era o mundo, né? Sim. E fiz a Faculdade de Direito, me formei em primeiro lugar na minha turma, ganhei o prêmio que era concedido aos primeiros colocados no Rio Grande do Sul. Isso me levou depois, na Assembleia Nacional Constituinte, propor, defender e aprovar a possibilidade de recursos públicos serem destinados à Bolsa de Estudos, que hoje beneficia milhões de jovens em todo o país. São 2 as pernas do ProUni. Ou estudou em escola pública, ou estudou com Bolsa de Estudos, que foi o meu caso. E depois disso, já em São Paulo, também passei a atuar na área de marketing, comunicação, né? E todo o meu patrimônio se deve ao meu trabalho. E comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Mas então, é o que eu digo, nada foi adquirido com proventos da política. Nada, absolutamente nada. Comecei a trabalhar com 12 anos, com uma aprendiz de tipografia Nossa Senhora Medianeira, no bairro da Glória, em Porto Alegre. Muito bem. Quer dizer que você confirmou aquela pesquisa que fizemos, com certeza, porque nós quisemos fazer com que esta mensagem fosse passada para o telespectador, que é importante trazermos aqui um político honesto, político capaz, eficiente e honesto. E não é só isso. Quer dizer, a história da minha vida é também uma inspiração para os jovens. Claro. Eu sou de família humilde, estudei com bolsa de estudos e consegui chegar num patrimônio que era superior a todos os outros candidatos, claro, só com fruto do trabalho. Agora me diga uma coisa, por que então que não vimos a sua participação na maioria dos debates para presidente? Porque há uma regra profundamente injusta, que é a seguinte: uma regra na justiça eleitoral. Só pode participar de debates candidato de partido que tenha representação, que tenha elegido deputados federais. O PSDC na eleição, em 92 nós elegemos um deputado federal. Portanto, eu poderia ter participado do debate de 96. Perdão, em 2002 nós elegemos um deputado federal. Sim. Poderia participar em 2006. Mas em 2006 surgiu um outro partido que tinha representação parlamentar. Aí foi mudada a interpretação e passou a vigorar o seguinte: tem direito a participar quem tem representação no Congresso Nacional.
O nosso deputado, não havia ainda fidelidade partidária, nós elegemos e antes da posse saiu do partido. Me diga uma coisa, só por curiosidade. Você acha que, nesse caso que você acaba de nos contar, houve alguma malícia no sentido de obstaculizar a sua participação? Olha... Porque, de repente, entrou um outro partido... Não, mas é uma coisa muito interessante. Em 2006, foi mudada a regra. Não era mais quem tinha elegido, é quem tinha representação. Aí fiquei fora. Bom, agora em 2014, nós tínhamos representação no Congresso Nacional, porque um suplente estava no exercício do mandato. Aí a regra mudou. Não é mais quem tem representação, é quem elegeu. Nossa, Eu fui penalizado 2 vezes. A primeira vez, porque não tinha representação. A segunda, porque mudou a regra. Sim. E eu não tinha elegido em 2000. Agora, não chego ao ponto de dizer que há má fé, mas que, na verdade, essas alterações nos prejudicaram profundamente. Eu só participei de um debate. O debate promovido pela TV Aparecida, e fui considerado, naquele debate, o melhor debatedor. Eu assisti. Então, é isso mesmo. As pessoas ficavam assim, imagina se o Imael tivesse participado de todos os debates. A história seria, com segurança, outra. Muito bem. Na sua opinião, como deveria funcionar a distribuição do tempo no horário político para os candidatos? De forma igualitária. De forma igualitária. Hoje, o que nós temos, em termos de distribuição de recursos no fundo partidário e distribuição de tempo em rádio e televisão, nas campanhas eleitorais, e mesmo nos programas institucionais, tende a fortalecer quem já é o maior e prejudicar os partidos numericamente menores. É uma regra injusta, fere o princípio constitucional da igualdade, que é uma espinha dorsal da Constituição brasileira, a igualdade. Então é extremamente perverso. Então esse sistema tem que mudar. Ele não pode permanecer como está. A sua resposta me faz crer que eu devo fazer uma pergunta em seguimento a esse tema. Por que existem tantos partidos políticos no Brasil? Isto não pulveriza a chance dos candidatos? Não seria melhor apenas 2 partidos, como era antigamente? Não. Não? Seguramente não. Hoje, por exemplo, onde é que ocorre a renovação política do partido, do país? A renovação política no país se opera através dos partidos numericamente menores. Vou dar dados concretos em relação a isso. Nós formamos um bloco agora no Congresso Nacional. Hoje chega a 39 deputados. O PSDC tem 2, outros partidos numericamente menores se agruparam. Bom, inicialmente esse bloco era composto por 18 parlamentares, por 26 parlamentares. Desses 26 parlamentares, só um foi reeleito. Os demais foram eleitos pela primeira vez. Ou seja, de 26, só um foi reeleito. Os demais eleitos pela primeira vez. Neste bloco foram eleitas, inicialmente, antes dos 26 nós éramos 18. Entre os 18 foram eleitas 4 mulheres. Bom, das 513 deputados federais, foram eleitas só 51 mulheres. Representa menos de 10%. Dos 18, 4 mulheres. Representa 22%. Então, um dado interessante é esse. Dos partidos numericamente menores, é neles que se opera a renovação. Veja o caso do Lava Jato. Não tem um único parlamentar eleito pelos partidos numericamente menores envolvidos. Então, a renovação... E é o seguinte, com esse maior número de partidos, na verdade, isso representa segmentos da sociedade. Então, nesse sistema, e eu vou voltar um pouco mais a esse ponto, talvez no decorrer da entrevista, com o sistema proporcional, que é o sistema que nós temos hoje, pode não ser um sistema perfeito, mas é o que melhor se adequa na defesa das diversidades encontradas na sociedade brasileira. Eu vou prosseguir nesse tema, porque eu entendo que devo. Imael, nós sabemos que todos aqueles envolvidos na Operação Lava Jato, não é? Podemos dizer assim, não são oriundos do PT. A maioria são oriundos do PT. E, felizmente, não atingiu os partidos que, afinal de contas, têm propostas melhores.
que você acha disso? É uma realidade. Quer dizer, você tem lá, não é só do PT, você tem outras siglas partidárias envolvidas, não são muitas, né? Mas... Sim, mas todos com interesse ligados à presidência da República. Todos dentro do sistema e apadrinhados dentro da área do governo. Isso não tem a menor dúvida. Tá? Eu acho que isso tem que ser um diferencial. Quer dizer, agora cabe ao eleitorado olhar isso, ver isso e afastar da vida pública pessoas, candidatos e mesmo partidos que não se coadunem com a honestidade, com a honra, com a boa conduta. Mas eu tenho uma pergunta para você, seguindo o seu raciocínio. O que você acha da ficha limpa? Nós não falamos em ficha limpa, nós falamos em vidas limpas. Há uma diferença enorme, brutal, abissal. Porque quem fala em ficha é porque tem um antecedente. E depois, enquanto não transitou em julgado, daí é ficha limpa. Não, nós, a democracia cristã, nós acreditamos em vidas limpas. Muito bem, muito bem. Parabéns pela sua resposta. Eu também acho que é por aí mesmo. Bem, como foi a sua experiência como deputado constituinte? Porque você foi um brilhante deputado por ocasião da constituinte que chegou a termo da Constituição Brasileira de 88. A minha resposta é a seguinte: valeu a pena viver para ser constituinte. Foi um momento fantástico, Sim. Um momento extraordinário. Né? Aprovei 145 propostas. E entre elas, conceitualmente, na nossa visão, a mais importante delas para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ótimo, é isso mesmo. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, mas como eu sei que você vai se estender muito e eu tenho que chamar um pequeno intervalo, eu vou fazer esta pergunta para depois repetir, se você quiser. O artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. É de sua autoria esse inciso, não é? Com certeza. Muito bem. Ótimo. Então você vai responder melhor e mais, vai se alongar mais no próximo bloco. Tá bem? Tá bem. Você aguarde que logo, logo retornaremos.